Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 2 do livro de Jó aprofunda a provação do protagonista, mostrando uma nova investida de Satanás, com a permissão de Deus, que resulta em uma dolorosa enfermidade. Mesmo diante do sofrimento físico extremo e da incompreensão de sua esposa, Jó mantém sua integridade. Esses versículos introduzem também os 3 amigos de Jó, que vêm consolá-lo, preparando o cenário para os diálogos que seguem. O texto destaca a tensão entre dor, fidelidade e o mistério da justiça divina. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jó 2 do livro de Jó da Bíblia. A segunda prova de Jobe. Num outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. 2 O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. 3 Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. 4 Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. 5 Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. 6 O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. 7 Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. 8 Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. 9 Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. 10 Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Os 3 amigos de Jobe. 11 Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para, juntos, irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. 12 Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. 13 Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Análise textual. O capítulo Jó 2 é uma continuação direta da narrativa iniciada no capítulo 1, onde Jó é testado por Satanás com a permissão de Deus. Neste segundo capítulo, o teste se intensifica, tocando não apenas nos bens materiais de Jó, mas em sua saúde física e emocional. Aqui está a explicação, trecho por trecho, com significado espiritual, teológico e humano. Versículos 1-2 A nova reunião celestial. Esta cena é uma repetição da corte celestial, uma espécie de conselho divino. Satanás aqui não é ainda descrito como o ser de chifres e tridente das tradições populares. No hebraico original, o termo usado é a-Satã, que significa o adversário ou o acusador. Ele anda perambulando pela terra, o que simboliza que ele observa a humanidade em busca de falhas. Versículos 3-6 Deus permite nova prova, agora física. Deus reafirma que Jó é íntegro e fiel, mesmo depois de perder tudo. Capítulo 1. Satanás desafia Deus novamente, dizendo: pele por pele. Ou seja, um homem só se importa consigo mesmo. Se sua saúde for tocada, ele blasfemará.
Deus permite que Satanás aflige Jó fisicamente, mas proíbe que o mate. Significado espiritual. Deus confia na fidelidade de Jó. Mesmo sabendo que Jó será profundamente ferido, Deus acredita que sua fé não depende de circunstâncias externas. Versículo 7. Jó é atacado fisicamente. Jó é atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Trata-se de um sofrimento intenso e humilhante, pois além da dor, ele fica desfigurado. Ele se senta entre cinzas, um sinal tradicional de luto, humilhação e arrependimento. Reflexão. Jó, que antes era rico, respeitado e saudável, agora está em pó e cinzas. Isso mostra como a vida pode mudar radicalmente e como a fé é testada nas pioras da existência. Versículo 9. A esposa de Jó fala. A esposa de Jó, desesperada ao vê-lo em miséria, sugere que ele abandone a fé e aceite a morte. Sua frase ecoa o desafio de Satanás. Ela se torna, inconscientemente, porta-voz do desânimo e da dúvida. Reflexão espiritual. Mesmo as pessoas próximas podem nos pressionar a desistir em tempos de dor. A fé de Jó, no entanto, permanece firme. Versículo 10. Resposta de Jó. Jó mantém seu senso de reverência e confiança. Ele reconhece que a vida com Deus envolve dias bons e ruins, dons e provações. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, ele não amaldiçoa a Deus. Lição espiritual profunda. Fé verdadeira não é condicional. Jó mostra que o relacionamento com Deus deve permanecer mesmo quando tudo está contra nós. Versículos 11 e 13. Os amigos de Jó chegam. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm para consolá-lo. Quando o veem de longe, mal o reconhecem e choram. Sentam-se em silêncio por 7 dias e noites, um gesto de solidariedade e respeito ao sofrimento. Importância cultural e emocional. No luto judaico, esse tipo de silêncio é chamado de shivá, o luto intenso e silencioso. No início, os amigos são exemplos de empatia, mas nos capítulos seguintes eles passam a acusar Jó injustamente. Resumo de Jó 2. Entendendo Jó 2, a provação se aprofunda e o cenário se prepara. O capítulo 2 do livro de Jó é um ponto crucial na narrativa, intensificando a provação do protagonista e introduzindo novos elementos que moldarão o restante do livro. É aqui que o sofrimento de Jó atinge níveis extremos, e os primeiros personagens de apoio, que logo se tornarão parte de seu tormento, são apresentados. Satanás, o acusador que desafia a fidelidade. O capítulo começa com uma nova investida de Satanás, o acusador. Depois de falhar em abalar a fé de Jó com a perda de seus bens e filhos, ele argumenta a Deus que a fidelidade de Jó era apenas da pele pela pele, sugerindo que, se o corpo de Jó fosse atingido, ele amaldiçoaria a Deus. Satanás, portanto, representa a figura que desafia a fidelidade humana diante do sofrimento. Ele é o instrumento que testa a genuinidade da devoção, sempre buscando uma oportunidade para provar que a fé é condicional e egoísta. Deus, permissão e limites no sofrimento. A resposta de Deus à nova acusação de Satanás é fundamental para entender a teologia do livro. Deus permite o sofrimento de Jó, entregando-o nas mãos de Satanás, mas impõe um limite claro: a vida de Jó deve ser poupada. Isso nos revela que a permissão divina para a dor não é crueldade, é um teste de fé. Deus está no controle, e o sofrimento não ocorre de forma arbitrária. Ele serve a um propósito maior, mesmo que incompreensível aos olhos humanos, de refinar e provar a autenticidade da fé de seu servo. Jó, integridade inabalável na dor extrema. No centro da tempestade está Jó, cuja resistência à adversidade é extraordinária. Atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés, ele sofre física e emocionalmente de forma excruciante. Mesmo diante de tamanha aflição, Jó mantém sua integridade, recusando-se a pecar com os lábios ou a amaldiçoar a Deus. Ele é um exemplo de fé resiliente, que permanece firme mesmo quando tudo parece desmoronar, provando que sua devoção não estava atrelada às bênçãos materiais ou ao bem-estar físico. Esposa, a tentação de desistir de Deus. Em um dos momentos mais desesperadores, a própria esposa de Jó entra em cena com uma fala dolorosa: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus, e morre.
Sua voz representa a tentação de desistir de Deus nos momentos mais difíceis. Cansada de ver o sofrimento do marido e sem entender o propósito por trás dele, ela sugere a rota de escape definitiva. Ela não é uma vilã, mas um espelho da fragilidade humana diante da dor incompreensível, e um convite para Jó abandonar a fé e buscar o fim da aflição. Amigos, de solidariedade à acusação. O capítulo termina introduzindo os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Inicialmente, eles vêm para consolá-lo e demonstram grande solidariedade, chorando, rasgando suas vestes e sentando-se em silêncio com ele por 7 dias e 7 noites. No entanto, essa fase de solidariedade é breve. Os amigos mais tarde se tornarão acusadores, transformando o consolo em debate teológico e culpa, preparando o terreno para os longos e complexos diálogos que se seguirão nos próximos capítulos. Em suma, Jó 2 aprofunda o mistério do sofrimento justo, estabelece os limites da ação de Satanás sob a soberania de Deus e exalta a integridade inabalável de Jó. Ao mesmo tempo, ele nos alerta sobre as tentações do desespero e a sutil transição da compaixão para a acusação naqueles que se propõem a consolar. O capítulo é um prelúdio intenso para as profundas discussões sobre a justiça divina que estão por vir. Quadro comparativo: Jó e Jesus Cristo. Jó e Jesus Cristo, paralelos no sofrimento justo e na redenção. O livro de Jó é uma das narrativas mais profundas e desafiadoras da Bíblia, confrontando o mistério do sofrimento inocente. Embora seja uma história antiga e um personagem distinto, um exame atento revela paralelos teológicos notáveis entre a experiência de Jó e a de Jesus Cristo. Essa comparação não sugere que Jó seja um tipo perfeito de Cristo, mas que seu sofrimento, sua integridade e sua eventual restauração apontam para um plano divino maior que culmina na obra de Jesus. Primeiro, inocência sob prova, a base do sofrimento justo. Ambas as figuras se destacam pela sua inocência em face de um sofrimento avassalador. Jó é repetidamente descrito como um homem justo, íntegro e temente a Deus, alguém cuja retidão era inquestionável. Da mesma forma, Jesus Cristo é a própria personificação da perfeição, sem pecado, vivendo uma vida impecável que o qualifica unicamente para sua missão. Essa impecabilidade é crucial, pois ela estabelece que o sofrimento de ambos não é uma punição pelo pecado pessoal, mas serve a um propósito maior e redentor. Segundo, o sofrimento intenso e abrangente. O sofrimento de Jó e de Jesus transcende a mera adversidade. Jó experimenta perdas devastadoras, materiais, bens, emocionais, filhos e físicas, doença, levando-o ao limite da existência humana. Jesus, por sua vez, enfrenta uma gama de sofrimentos ainda mais profunda: rejeição, por seu próprio povo e discípulos, dor física excruciante e a humilhação da crucificação, carregando o peso dos pecados do mundo. Ambos vivenciam uma dor que se estende por todas as dimensões da existência humana, ressaltando a profundidade de sua provação. Terceiro, a injustiça que redime. Um dos pontos mais pungentes é a injustiça inerente ao sofrimento de ambos. Jó sofre sem ter culpa alguma, uma vítima de um desafio cósmico entre Deus e Satanás. Sua angústia reside no fato de não entender por que um homem justo como ele enfrentava tal tormento. Mais profundamente, Jesus Cristo paga pelos pecados dos outros. Ele, o inocente, assume a penalidade que cabia à humanidade pecadora. Essa substituição sacrificial é o cerne da redenção e ilustra o ápice da injustiça sofrida pelo justo para o benefício de muitos. Quarto, julgamento e acusação indevidos. A experiência de ser incompreendido e julgado injustamente conecta Jó e Jesus. Jó é acusado falsamente por seus amigos, que insistem que seu sofrimento é resultado de um pecado oculto, apesar de sua inocência. De maneira mais severa, Jesus Cristo é acusado injustamente por líderes religiosos e pelo povo, condenado por blasfêmia e sedição, embora não tivesse cometido crime algum. Ambos enfrentam a solidão de serem mal interpretados e condenados por aqueles que deveriam tê-los compreendido e apoiado. Quinto, o misterioso silêncio de Deus. Em momentos críticos, tanto Jó quanto Jesus experimentam o que parece ser o silêncio de Deus. Jó clama incessantemente, questionando a Deus, e há uma aparente demora na resposta divina que intensifica sua angústia. No Calvário, Jesus pronuncia: Deus meu, por que me desamparaste?"
expressando a sensação de abandono enquanto Deus permanece em silêncio diante de seu sofrimento máximo. Esse silêncio serve para purificar a fé e revela que a presença de Deus não é sempre manifesta da forma que esperamos, mas ainda assim opera. Sexto, reação à dor: integridade versus submissão total. Apesar da intensidade da dor, a reação de ambos revela a força de seu caráter. Jó, embora lamente amargamente, mantém sua integridade, recusando-se a amaldiçoar a Deus. Sua fé é testada, mas não quebrada. Jesus, em um nível ainda mais elevado, demonstra submissão total à vontade do Pai, orando: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sua obediência e aceitação do sofrimento cumprem o plano divino para a salvação. Sétimo, restauração gloriosa. A narrativa de Jó e a história de Jesus não terminam no sofrimento. Há uma restauração gloriosa para ambos. Jó é abençoado por Deus no final, recebendo o dobro de tudo o que havia perdido, um símbolo de sua fidelidade recompensada. Para Jesus, a restauração é a própria ressurreição, onde ele é glorificado e exaltado à direita do Pai, inaugurando a nova aliança e a vida eterna para todos que creem. A restauração de Jó aponta para a plena redenção alcançada por Cristo. Oitavo, lição principal: sofrimento e salvação. A lição principal da história de Jó é que a fé verdadeira resiste ao sofrimento, mesmo quando a razão não o compreende. É uma fé que se apega a Deus independentemente das circunstâncias. Em última análise, a história de Jesus nos ensina que a salvação vem através do sofrimento justo. O sofrimento de Cristo não é apenas um exemplo de perseverança, mas o meio sacrificial pelo qual a humanidade é redimida e reconciliada com Deus. Em conclusão, os paralelos entre Jó e Jesus Cristo nos oferecem uma rica tapeçaria teológica. O sofrimento de Jó prefigura, em um nível humano, o sofrimento vicário de Cristo, demonstrando que a fidelidade a Deus, mesmo na mais profunda angústia, pode ter um propósito divino que transcende a compreensão imediata e que, em última instância, aponta para a redenção e a glória de Deus. Aplicando hoje. A dor e o sofrimento não significam a ausência de Deus. Nem sempre a vida será justa aos nossos olhos, mas Deus continua soberano. A fé não pode ser baseada apenas em bênçãos. Jó nos ensina a adorar mesmo quando tudo falta. O silêncio e a presença sincera valem mais que palavras nas horas de dor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!